Calor da peste. Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, ó, gravado em uma das nossas viagens. Daqui a pouco a gente vai abrir um canal só de viagem, hein, que a gente está viajando demais aqui. E dessa vez nós estamos aqui no paraíso da molecada, onde tem os melhores parques do mundo, que é Orlando, né? E na verdade isso daí é uma baita desculpa, esse negócio de falar que aqui é lugar de criança, porque eu acho de verdade que nós aqui, ó, 30 anos por aí, gostamos mais do que as crianças desse lugar. E agora nós estamos aqui em 9 dias de parque, e entre esses dias de parques aí, que cansa demais, que a gente anda muito quando vai no parque, vai muito brinquedo, é muito legal, mas cansa, a gente dá uma descansadinha também. Agora a gente veio aqui no Orlando Eye, ó, que é um lugar muito bonito. E hoje nós vamos ainda realizar um grande sonho meu, do Pedro, da Natasha também, que é conhecer o The King e o LeBron James. Olha que legal, nós vamos num jogo hoje do Orlando Magic com o Cleveland Cavaliers, e quem vai estar lá? LeBron James, monstro vivo. Nós vamos ver de verdade o LeBron James, isso é muito legal, é uma realização de um sonho para nós. E o Pedro tá alucinado aqui porque a gente foi assistir jogo de basquete. Se você segue a gente no Instagram, você sabe que a gente adora basquete. E ele tá louco, ele tá pirado, ele falou aqui que já quer virar jogador profissional, e eu falei, eu tô dentro, eu quero ser seu empresário e vamos pra cima. E na moral, ó, quer uma motivação maior do que essa, de ver isso que a gente conquistou com os nossos estudos, passando em um concurso? Olha tudo que a gente está fazendo aqui e pensa também que você em breve vai conseguir isso, que você vai ser nomeado e você vai encontrar a gente aqui logo mais. E o fato de conseguir realizar esses sonhos, estando aqui em Miami, Orlando, que são lugares que a gente queria conhecer já há muito tempo, isso faz a gente lembrar um pouco da nossa história, do que a gente já sofreu, do nosso passado, de tudo que nós percorremos para chegar até esse lugar. E eu lembro muito bem que até eu ser nomeado para técnico do Tribunal de São Paulo, que foi o cargo que deu uma folga maior em questão de grana, para que a gente conseguisse ter uma qualidade de vida maior, nós tivemos que abrir mão de muitas e muitas coisas para conseguir alcançar esse objetivo. Nessa época eu me lembro muito bem que eu não conseguia pagar em dia a minha faculdade, todo semestre estourava, tinha que renegociar no final do semestre. Eu sei que deve ter muita gente aí que faz isso, mas é a vida. Aluguel era tudo contadinho, era muito difícil, a Natasha tinha acabado de ser demitida, nós tínhamos uma criança pequena, que era o Pedro, e era tudo dinheiro contadinho mesmo. A gente abria mão de muita coisa para conseguir ter essa estrutura de estudo, para conseguir viajar e fazer provas e passar em um concurso que era o grande sonho daquele momento. Na verdade, hoje nós percebemos que esse foi um grande salto de fé mesmo, foi um pulo num precipício que a gente não sabia o que ia acontecer, mas nós tínhamos fé que eu ia conseguir ser aprovado rapidamente e deu certo. E pode ter certeza que valeu cada segundo de esforço, cada minuto perdido ali nos estudos, porque vale muito a pena. E para eu tomar essa decisão de me jogar totalmente nos concursos, aconteceu um fato que foi um divisor de águas. A partir daquele momento eu decidi que eu ia tomar as rédeas da minha vida e que eu ia passar num concurso legal que me garantisse uma boa qualidade de vida e para toda a minha família. E foi esse momento que foi definitivo para que eu conseguisse todas as aprovações que eu consegui, e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu sei que muitos bitolados já pediram para que eu falasse isso, como que eu comecei a estudar, por que eu comecei a estudar para concurso, e é um pouco traumático para mim, na verdade, contar isso daqui, né? Eu nunca tinha contado para ninguém antes. Até a Natasha ficou sabendo disso, acho que há uns anos atrás, porque não era uma coisa que eu gostava de falar assim, que eu me sinto confortável. Inclusive a gente falou isso numa palestra que nós fizemos lá em Campinas sobre concursos, e ali eu me senti mais à vontade para contar esse caos aqui. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por uma situação igual ou pelo menos bem parecida com essa. Quando eu tinha aí 18 para 19 anos, tinha acabado de me formar no ensino médio, conheci a Natasha, foi na época que eu conheci a Natasha, que a gente começou a namorar. Eu comecei a estudar para vestibular, e aí eu dei um gás muito forte nos estudos. Foi a primeira vez que eu comecei a estudar mesmo, de verdade, com algum objetivo. Dei um gás e consegui uma bolsa de jornalismo lá em São Paulo, lá na capital. Eu morava em Mogi das Cruzes na época e estudava em São Paulo. Eu consegui uma bolsa de jornalismo na Mackenzie. E aí nessa idade, o que nós queremos? O que todo mundo quer nessa idade, né? Pelo amor de Deus. Eu queria ter o meu dinheiro, sair de casa,
ter um carro legal, pagar imposto de renda. Olha que loucura, eu queria pagar imposto de renda, eu queria ter uma vida de adulto, eu queria ter a minha liberdade financeira. E aí, cursando a faculdade, eu fui procurar alguns estágios, algum trabalho que me desse essa condição, que eu começasse a ter minha vida financeira, minha vida de liberdade financeira. E eu descobri que era muito difícil. Eu tive um contato com a realidade ali que foi brutal, que eu não tinha noção, até por causa da minha idade na época. Até os professores do curso desestimulavam um pouco, falavam que era muito difícil você conseguir um emprego, que tinha muita indicação, que era complicado, que tinha muito freelance. E aí eu percebi que a vida nesse mercado privado era uma louca, uma insana aventura, que eu não sabia para onde que ia me levar e eu não tinha nenhum controle sobre isso. Eu fiz muitas entrevistas nesse período e eu sempre tinha a impressão, descarada em algumas vezes, que algum indicado passava na minha frente, que independente das condições dele, do conhecimento dele, do perfil dele, ele passava na minha frente. E bem no meio dessas entrevistas que eu estava fazendo, aconteceu esse fato que foi o que mudou a minha vida, mudou meu pensamento e fez com que eu começasse a estudar com foco total para concurso. Eu consegui uma entrevista num banco multinacional, um desses bancos gigantes aí, para a área administrativa, que era aquelas áreas que você pode ter formação em qualquer área, direito, jornalismo, administração, e era uma vaga muito boa mesmo. E eu fiquei muito animado para fazer essa entrevista. E essa entrevista era lá na Faria Lima. Se você é de São Paulo, você sabe onde que é. E naquela época não tinha linha amarela, não. Eu morava em Mogi das Cruzes. Para eu ir para a faculdade, normalmente no centro de São Paulo, eram umas 2 horas de viagem, entre trem, ônibus e tudo mais. Para ir para Faria Lima, era 2 trens, metrô, ônibus, jangada, mototáxi, caminhada. Era uma caminhada imensa, demorava. Eu lembro que eu demorei mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas para chegar nesse local da entrevista. E imagina eu, fui de terninho, claro, né? Naquela lua, aquele calor, pegando o coletivão lá de trem lotado e com aquele terno queimando, mas enfim, saí cedo, eu sabia que ia demorar. Cheguei antes, fui lá, tomei uma aguinha antes da entrevista. Cheguei lá, primeiro tinha uma dinâmica de grupo, com várias pessoas. Eu lembro que tinha umas 7, 8 pessoas mais ou menos fazendo essa dinâmica de grupo. Até aí normal, né? Primeira fase da entrevista, já tinha feito algumas, mas fizemos ali, né, uma rodinha, teve o processo lá, a dinâmica. E eu lembro que tinha uma menina do meu lado, que a entrevistadora, né, a pessoa que estava fazendo a seleção ali, ela chegou e perguntou: nossa, você que é a fulana de tal? Nossa, que bom que você veio, você foi indicada pelo diretor tal, né? Nossa, ele é um amor de pessoa, né? E elas ficaram ali uns 5 minutos falando como ele era uma pessoa boa, como elas conheciam bem ele. E eu olhei para aquela situação e achei aquilo surreal e estava descarado ali que é lógico que ela seria a dona daquela vaga. Ela foi indicada pelo diretor da empresa. Ali eu me senti totalmente impotente, eu queria me esconder e eu juro que depois dessa dinâmica de grupo teria uma redação em inglês até. E eu estava preparado para fazer essa redação, mas eu fiquei tão embrulhado com aquela situação, meu estômago embrulhou e eu percebi que todas as pessoas que estavam em volta também acharam isso muito chato, foi muito desconfortável. Eu juro que eu pedi, eu falei: eu preciso tomar uma água e ir no banheiro. Fui lá, tomei uma água, peguei o elevador e fui embora. Eu nem terminei a dinâmica, nem terminei a entrevista. Alguém aqui já passou por uma situação dessa? E eu sei que é algo bem comum, mas eu não esperava isso naquele momento. Foi um grande choque de realidade para mim. E pensa como foi a minha caminhada de volta até em casa. Eu fiquei 4 horas a mais de transporte público para voltar, né? Eu demorei 4 horas para ir, 4 horas para voltar. E eu fiquei muito chateado, fiquei puto da vida naquele caminho de volta, naquele calor, com vontade de rasgar o terno, de mandar todo mundo pro inferno. Mas hoje, eu percebo que aquele momento foi o divisor de águas mesmo. A partir daquele momento eu não sabia o que queria da minha vida. Pensando naquilo que aconteceu e no que eu poderia fazer naquele momento, ficou muito claro para mim ali que eu teria que fazer concurso público. Porque no concurso público isso não acontece. Ali vai analisar só o meu mérito. Quem estudou melhor para aquela prova, quem tem o perfil exato daquele cargo, quem se dedicou mais para aquilo, vai conseguir a sua aprovação. E foi isso que eu decidi para minha vida. Eu falei ali naquele caminho de volta, eu falei para mim mesmo: ó, ninguém mais vai passar na sua frente sem ter mérito, por indicação. Depois desse dia,
eu tive uma motivação muito forte nos estudos. Eu tenho certeza que esse foi o principal ponto para que eu conseguisse todas as 10 aprovações que eu consegui depois. Aí depois, chegando em casa, eu esfriei a cabeça um pouquinho, lógico, né, e comecei a pesquisar mais sobre a área. Eu já tinha uma breve noção já, porque minha mãe já tinha prestado alguns concursos, ela já prestava concurso há um tempinho já, e eu decidi me planejar, voltar a minha vida inteira para o concurso. O que eu fiz? Larguei a faculdade de jornalismo e comecei a estudar para fazer direito, para passar numa faculdade federal de direito. Passei numa faculdade federal de direito, porque eu sabia que direito me daria maiores possibilidades de concursos para fazer. Então eu já comecei minha faculdade pensando em fazer concurso e tudo que eu fiz desde esse dia até hoje praticamente foi voltado para concursos. Todas as ações da minha vida foram direcionadas para o estudo, para que eu tivesse a nota máxima possível, que eu fosse rapidamente nomeado e resolvesse minha vida. E aí no primeiro ano da faculdade eu já decidi que os primeiros concursos que tivessem ali de ensino médio, que eu pudesse ser nomeado rapidamente, eu já ia fazer. Abriu uma grande oportunidade de um concurso em São Paulo, eu falei, não, esse eu vou fazer, vou me matar de estudar. Me matei de estudar, pesquisei cursinho até nessa época, porque eu estava começando a estudar e era o caminho natural, né? O caminho natural normalmente é você pesquisar os cursinhos. Só que eu vi que era muito caro e eu já sabia, pelos meus estudos para o vestibular, que eu não tinha um perfil legal para estudar com aulas, videoaulas. Eu já sabia mais ou menos como que eu aprendia e eu decidi focar naquilo que servia para mim, que era a leitura, a revisão, marcação, anotações, montar o meu arsenal de estudos escrito. E foi isso que eu fiz e deu muito certo. Eu percebi que as aulas, na verdade, me atrasavam e eu não queria ficar atrasado, eu queria chegar lá na frente. Então eu decidi estudar por conta própria. E, inclusive, toda essa experiência minha de estudos, esse caminho solo que eu percorri nos estudos, foi o que motivou a criação tanto aqui do Bitolei, que a Natasha também estudou dessa forma, como do Aprovação Ágil, que é o guia prático que eu escrevi sobre concursos. E lá eu falo toda a metodologia, todas as estratégias, tudo que eu aprendi nesse caminho de concursos com tantas aprovações, sempre sem fazer nenhum tipo de cursinho. E aí eu comecei a fazer um concurso atrás do outro. Nesse primeiro concurso que eu fiz, eu passei. E eu sabia que, eu até fui nomeado depois, mas eu sabia que ia demorar um pouco para me nomear. Mas não me abalei, fiquei feliz porque eu tinha passado com pouco tempo de estudo, continuei estudando e passei em praticamente todos os outros que eu fiz. E hoje, ó, depois de tudo isso que aconteceu, ó, já faz mais ou menos uns 11 anos que aconteceu esse fato aí. Eu queria muito encontrar essa recrutadora, encontrar essa menina que estava do meu lado lá, dar um abraço bem forte, nós falar, nossa, obrigado. Você não sabe como você ajudou a minha vida, porque eu vejo todas as pessoas que eu conheço que entraram nesse caminho também de empregos privados, carreiras executivas até, hoje eles têm muito menos qualidade de vida do que eu tenho e muito provavelmente têm um salário menor do que eu tenho hoje. Então eu só tenho a agradecer a essas duas pessoas, esses dois anjos que apareceram na minha vida que eu queria matar no dia, mas hoje eu só tenho a agradecer de verdade. E graças a elas, eu estou aqui hoje nos Estados Unidos, eu estou em Orlando, fazendo um rolê aqui de 20 dias, pela segunda vez nos Estados Unidos e viajando direto. Então, muito obrigado mesmo. E eu espero que isso sirva de exemplo para você, para que você possa olhar aí para as dificuldades que você tem, que você já teve, e utilizar isso como um fator que vai te motivar nos estudos. Eu quero que você crie essa mentalidade também de não ficar parado, não ficar com vitimismo, não ficar sofrendo. Entenda o que aconteceu e parta para frente, parta para os seus estudos. Use isso como uma motivação para deixar você também um concurseiro inabalável que vai passar no próximo concurso. E claro, se você quiser saber mais sobre todas essas estratégias, a metodologia que eu utilizei nos estudos, que a Natasha utilizou também quando ela conseguiu ser aprovada em 2 concursos federais, acesse o www.aprovaçãoagil.com.br. Agora já tem a nova versão do livro que está muito legal. Temos um feedback muito positivo, várias pessoas que estão utilizando esse método já foram aprovadas, estão aí esperando a nomeação, mesmo com pouco tempo de divulgação, e isso nos deixa muito, mas muito felizes mesmo. Então, ó, corre aqui, na descrição do vídeo tem cupom de desconto, mas são poucas unidades, então corre mesmo porque acaba rápido e eu tenho certeza que vai ajudar demais você a conseguir a sua aprovação e conseguir também mudar a sua vida para uma vida muito melhor, uma vida de mais felicidade. Deixa aqui o seu gostei, ó, ajuda demais a gente no vídeo. Comente aqui se você já passou por isso, o que você pensa, se alguém já te atrapalhou, mas você também quer um dia
fazer uma viagem louca dessa e mandar um recadinho para ela, comente aqui. Siga-nos no Instagram, no Facebook, porque a gente tem muito conteúdo exclusivo lá. Um beijo para vocês e eu espero encontrar vocês em breve aqui nesses rolês, beleza? Tchau, gente!